Sejam bem-vindos ao Espaço Opinião. Hoje começamos com o rescaldo da primeira volta das eleições no Brasil. Bolsonaro vai à segunda volta e põe em causa o voto eletrónico. Falamos ainda dos incêndios, mais concretamente do incêndio em Sintra que ocorreu durante este fim de semana. Falamos de alojamento local, a mancha do alojamento local alarga-se à periferia. Na política, o PSD quer paz social alargado e a fechar o Bloco de Esquerda sobe nas intenções de voto. Então, uma sondagem da Aximage para o Jornal de Negócios e Correio da Manhã. Comigo em estúdio tenho Narciso Miranda. Narciso, obrigada desde já pela sua presença. Narciso Miranda, vamos precisamente até ao outro lado do oceano, vamos até ao Brasil. Fazemos aqui um rescaldo daquilo que foi a primeira volta das eleições essas então que decorreram ontem. Bolsonaro conquistou 46% dos votos e vai então à segunda volta. Narciso Miranda, de facto, já tínhamos falado aqui na semana passada de Bolsonaro, já tínhamos comentado também aquilo que seriam as possibilidades das eleições no Brasil e realmente, mais uma vez, volto-lhe a perguntar, Bolsonaro é o homem do momento no Brasil? Olha, eu nem sei por onde é que é de começar, porque... Está surpreendido com estes resultados? Eu não estou surpreendido com os resultados porque eram previsíveis, embora não com score eleitoral tão alto. As sondagens já andaram sempre na roda dos 35%, 40%. Agora, eu estou surpreendido é como é que um grande país, um país fantástico, um país que tem uma cultura política já muito sólida, porque sofreu as consequências da ditadura militar, iniciada em 1964 e prolongada durante cerca de 2 décadas, ou mais de 2 décadas. Como é que um país que ainda tem essas marcas da ditadura militar, da falta de respeito pelos direitos humanos, pelas garantias de liberdade dos cidadãos, como é que este país vota maioritariamente, de uma forma absolutamente inequívoca, num candidato que, com o devido respeito, é um verdadeiro fascista. É um homem que defende tudo aquilo que é impensável ainda alguém defender no século XXI. E isto é surpreendente. Quer dizer, eu acho que os brasileiros só há uma explicação para terem votado desta forma quase esmagadora num homem da extrema-direita. Não é o problema de ser da extrema-direita, é o problema daquilo que ele defende com todas as letras. Qual é a de sua uma forma rigorosa. Ele defende tudo o que contraria os mais elementares direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Num país que sofreu os efeitos da ditadura, que há muita gente que morreu e que ainda hoje não se sabe como é que foram assassinados pelos militares que governaram o país. Eu acho que só há 2 ou 3 explicações. A primeira explicação é o problema da insegurança. O Brasil atravessa um período de profunda insegurança e de grandes equívocos políticos, num grande vazio político. É um país que ainda não conseguiu curar as feridas do golpe que foi feito, o golpe constitucional que foi feito para destituir a anterior presidente, por uma razão menor relativamente a outras razões muito importantes que acontecem no Brasil, crimes importantes que acontecem no Brasil, e outra razão é, eventualmente, o problema da corrupção, a corrupção que se alastrou de uma forma evidente e que atingiu, agora, ultimamente, sobretudo a classe política, porque a única novidade é esta, porque a corrupção no Brasil existiu sempre, como é evidente. E existia, sobretudo, no tempo dos militares. Também convém salientar isso. Narciso Miranda, acha que esta ideia de que nos militares não havia corrupção é um erro profundo. Nessa altura que havia corrupção profunda, só que era uma corrupção escondida, escamoteada, abafada. Não havia informação, não havia liberdade. Acha que esse vazio político se aplica apenas ao Brasil? Não, esse vazio político há pouco referiu. Esses equívocos políticos, ou esse vazio de ideologias, é um problema que atravessa todo o mundo. Aliás, na Europa nós respirámos-lo perfeitamente. E, portanto, no Brasil sente-se isso, como se sente noutros países da América do Norte e da América do Sul. Veja o que se passa na América do Norte. Agora, isso não justifica tudo. De facto, está demonstrado, mais uma vez, agora com esta experiência do Brasil, que os movimentos populistas, que os discursos populistas,
que os discursos racistas, os discursos com uma carga de xenofobia enorme, que os discursos que põem a mulher em segundo plano relativamente ao homem, que é uma coisa absurda. Os discursos que apontam no sentido de se resolver os problemas pela força com armas, está provado que esses discursos populistas começam a ocupar um espaço vazio pelas democracias que, sendo os melhores regimes que existem no mundo, têm ainda uma imperfeição e uns equívocos enormes que deixam estes vazios que são ocupados depois por estes fenómenos populistas. Seja como forem, eu acho que os brasileiros vão se arrepender muito mais depressa do que estão a contar, ou muito mais depressa do que aquilo que eu próprio estou a dizer, se elegerem este senhor como Presidente da República, como é muito provável que venha a acontecer no final deste mês. E, portanto, eu fico um pouco espantado, mas os fenómenos proliferam por tantos lados que não me admira. Aliás, o Brasil, as pessoas do Brasil funcionam de uma forma muito emotiva, e essa emotividade muitas vezes empurra os cidadãos para decisões muito superficiais, com muito folclore, não aprofundam muito bem as questões. Não estou a falar genericamente, não estou a falar de toda a gente, mas genericamente é assim. E depois as faturas são, obviamente, faturas pesadíssimas. Eu acho que o que está a passar no Brasil é uma catástrofe política, com repercussões muito complexas em termos de futuro, e num futuro muito próximo. O que é que se avizinha para o futuro? Não vai ser preciso esperar muitos anos. Bem, ainda tem uma réstia de esperança que o eleitorado que votou contra a extrema-direita, contra este candidato da extrema-direita, não quero dizer o nome dele, é uma coisa tão horrível aquilo que ele diz, aquilo que ele defende, que eu até tenho dificuldades em pronunciar o nome do homem, que espero que eles se unam todos contra, e que aconteça aqui no Brasil, nestas eleições, o que aconteceu em Portugal, quando foi aquela grande luta das presidenciais entre Mário Soares e Freitas do Amaral. O Freitas do Amaral também ganhou na primeira volta com mais de 46%, e depois na segunda volta a esquerda uniu-se toda e Mário Soares conseguiu mais que duplicar a votação que teve na primeira volta e ser eleito Presidente da República. Agora, há aqui uma questão central, que é a chave da decisão nas eleições da segunda volta, que são os milhões. E só para referir, para quem está lá em casa, Narciso, só um parênteses também aqui e apenas uma pausa, já lhe vou dar a palavra novamente. Sim. Apenas para quem está lá em casa perceber que Bolsonaro irá à segunda volta com o candidato do Bolsonaro PT. irá à segunda volta com o candidato do PT. E há aqui um ódio contra o PT. Que conseguiu quase 27%. 27%. Mas mesmo assim há ódio contra o PT. Há um ódio enorme contra o Lula. Curiosamente, foi o único presidente, foi o grande presidente, tirando o Henrique Cardoso, também foi um excelente presidente, mas depois o Lula foi um excelente presidente do ponto de vista social, do ponto de vista das políticas sociais. Foi o presidente que criou as condições para que as pessoas mais pobres no Brasil tivessem uma vida no limiar da dignidade. Foi o presidente que apostou na educação, que obrigou, entre comas, os pais, os casais, a pôr os filhos na escola. Eles só tinham subsídio, o rendimento social mínimo, se os filhos frequentassem a escola. E, portanto, convém salientar também estes aspectos do Lula. Eu não estou a dizer que o Lula não entrou em processos de corrupção, não põe as mãos no fogo por ninguém, mas não põe por ninguém mesmo, não é só pelo Lula, é por ninguém. Mas teve consequências para o PT. Eu nem sequer ponho as mãos no fogo relativamente àqueles que acusam o Lula e que desenvolveram os processos para meter o Lula na cadeia para não ganhar as eleições, porque o Lula, se fosse candidato, ganhava as eleições. Agora, o que eu acho que lhe devo dizer é o seguinte: há aqui uma esperança para a segunda volta, que são os milhões de cidadãos que foram votar em branco ou que inutilizaram o voto. Porque são muitos milhões. Eu não estou a falar de 3, 4, 5, 6 milhões. É mais que isso. E, portanto, se essa gente arrepiar caminho, refletir um pouco e pensar um pouco nestes termos, eu sou contra o PT, eu sou contra o Lula, eu sou contra a Dilma, eu sou contra estes tipos todos, eu estou preocupado com a segurança, mas eu vou dar o meu contributo para não voltarmos a um sistema que foi degradante de todos os pontos de vista no Brasil, que foi a ditadura militar. E, portanto, eu não vou dar a oportunidade
de pôr a presidente um senhor que é racista. Eu não vou dar a oportunidade de pôr a presidente um senhor que diz que se tiver um filho gay, prefere que esse filho morra. Vou repetir. No século XXI, um senhor que provavelmente vai ser presidente da República do Brasil afirma categoricamente que se tivesse um filho gay, ele rejeitava, não só rejeitava o filho, mas preferia que ele morresse, ou desejava que ele morresse. Um presidente que diz que as mulheres têm que ser subalternizadas. As mulheres são cidadãos de segundo plano relativamente aos homens, têm que ficar em casa. Têm que ficar em casa. Portanto, eu nem consigo pronunciar mais significado das frases desse tipo, que é um louco, um verdadeiramente louco, e que já temos um nos Estados Unidos, agora vamos ter um no Brasil. Portanto, isto é perturbador, isto perturba-me completamente. Agora, bem, o que eu estou a dizer aqui vale pouco, a não ser para os brasileiros que também em Portugal e noutros pontos da Europa votaram num fascista. Porque é uma coisa que me incomoda. Centenas de brasileiros e de brasileiras que saíram do seu país para ganhar a vida, que se revêem também estão noutros países e votaram na direita, na extrema-direita, extrema-direita, que é uma coisa perfeitamente absurda e não se percebe, só mesmo em situações de desespero é que se poderá explicar este sentido de voto. Como é que antevê a segunda volta? Eu acho que há francas hipóteses de... Como é que vê o perfil do candidato do PT também, para fecharmos este nosso primeiro tema relativo às eleições? Eu conheço bem o líder do PT, o Lula, que é de facto um homem com uma grande consciência social, independentemente de todos os defeitos. E conheço mal o candidato, que vai agora à segunda volta, mas tenho uma enorme esperança que ele se inspire muito nos valores sociais de Lula. E, portanto, seja como forem, mesmo conhecendo pouco, é preferível este país ter a presidente uma pessoa, um cidadão, que tem regras de vida, que tem valores de civilização, do que ter um tipo fascista. Um senhor que defende teses absolutamente inacreditáveis. É a minha opinião e eu, apesar de tudo, tenho muita esperança nos milhões de pessoas que votaram em branco ou que estragaram o voto, anularam o voto. E, portanto, eu acho que essas pessoas podem dar aqui uma ajuda para evitar que o Brasil tenha um senhor da extrema-direita com ideias fascistas e com ideias segregadoras da sociedade, com ideias que menorizam uns e enaltece outros, que diz que toda a gente deve ser armada, isto é, para se matarem uns aos outros. No fundo é o que ele vem dizer em público. Muito bem, vem dizer isto com todas as letras. Há aqui outra questão também. Eu não estou a exagerar, eu não estou a exagerar, eu estou a dizer o que ele disse. Para terminarmos, Narciso Miranda, o voto eletrónico pode de alguma forma aqui também ter condicionado estas eleições no Brasil? Não, o voto eletrónico funciona bem no Brasil, deixemos de tretas. Aliás, esse senhor já muito antes destas eleições disse que só reconhecia os resultados se ganhasse. Este era um louco, é um fascista puro. Muito bem. Narciso Miranda, passamos ao nosso próximo tema. Bolsonaro, então, que vai à segunda volta com 46% das intenções de voto dos brasileiros. Narciso Miranda, passamos então agora ao nosso segundo tema. Regressamos a Portugal, falamos de incêndios e falamos, de facto, do fim de semana que ficou marcado pelo incêndio em Sintra, numa altura em que, de facto, também é época de incêndios ou de risco de Portugal de estar sob risco de incêndio, se estende até dia 15 de outubro. E, de facto, este fim de semana foi um reflexo. Foi um fim de semana pesado. Os incêndios podem estar à espreita. Estão à espreita, claro. Foi um fim de semana pesado, novamente com muitos estragos, com grandes meios mobilizados. Há uma coisa que nós já nos apercebemos. Com a tragédia que aconteceu o ano passado, este governo estabeleceu uma regra, estabeleceu uma nova política que é assim. Pode acontecer o que acontecer. Dificilmente morre alguém novamente em incêndios. Porque ao mínimo sinal de perigo, mesmo estando o perigo ainda muito longe, a primeira coisa que acontece é que as forças de segurança vão expulsar as pessoas da casa, retiram-nas, porque o que é preciso é não aparecer nenhuma notícia a anunciar mortes. E bem, agora o problema é que é preciso resolver as outras questões, porque há outros estragos.
As pessoas não morrem, é verdade, mas destrói-se parte do nosso património, da nossa riqueza, e destrói-se muito daquilo que é a convivência das pessoas, muito que é da história afetiva das pessoas, de cada pessoa, de cada família. E, portanto, é preciso também termos isso em consideração. Mas não podemos dizer que não houve eficácia no combate a um incêndio brutal, que trouxe estragos tremendos e que, de facto, os serviços, os meios foram mobilizados para, em tempo oportuno, aéreos e humanos travar também. todos os meios, aéreos, humanos, terrestre, de toda a maneira efetiva. Neste momento, depois da tragédia do ano passado, não importa quanto é que custam os meios, não importa que meios é que são mobilizados, o que importa é evitar que hajam notícias desagradáveis que provocaram um grande desgaste e deitaram abaixo uma ministra da Administração Interna, como toda a gente sabe, porque isso cria sempre alguns problemas na imagem do governo e do Primeiro-Ministro. E o Primeiro-Ministro, estamos a um ano de eleições, faz tudo o que tiver ao seu alcance para evitar que surjam mais pontos de desgaste. Foi um ano também menos quente do que aquilo que foi o ano de 2017. Também contribuiu para menos incêndios, Narciso. Altos e baixos. Tivemos temperaturas altas na altura em que não era previsível ter temperaturas altas, tivemos alturas menos altas em períodos em que era previsível termos muito calor. E, portanto, foi um ano que teve altos e baixos. O mês de setembro foi um dos meses mais quentes das últimas décadas, o mês de agosto nem tanto, o mês de outubro começou também com muito calor e até o dia 15, que ainda faltam uns dias, os riscos mantêm-se. Muito bem. Narciso Miranda, passamos agora então ao próximo tema e falamos de alojamento local, que se alarga então à periferia. Já era esperado também, já era esperada, assim é que é esta situação? Já era esperada e não só esperada, como já está a concretizar. E que consequências tem também? Muito negativas. Portanto, isso está-se a alargar à periferia das grandes cidades e está a trazer consequências negativas. A especulação aumentou desenfreadamente. Isso prejudica os locais, os residentes locais, mas prejudica também quem quer iniciar uma nova fase da sua vida. Os casais jovens, prejudica gravemente o mundo estudantil. Os jovens que vêm de todos os pontos do país para as universidades, para as cidades, onde há universidades, e que o custo dos quartos que alugam, o custo do alojamento, disparou de uma forma assustadora. E para além de disparar, o mercado já não responde, já não tem capacidade de resposta às necessidades. Mas o grande problema que está acontecendo nas periferias e nas grandes cidades, obviamente, os casais jovens que querem a sua independência ou querem constituir família e que precisam de casa e, portanto, têm que sair com todas as consequências do desenraizamento à procura de terras mais longe do seu local, do seu meio, para poderem comprar ou alugar uma casa mais barata do que naquele sítio onde eles gostariam de continuar a viver, onde eles têm as suas raízes, onde eles têm a sua família, os seus amigos, etc, etc. E, portanto, isso traz problemas a médio e longo prazo muito complicados e nós corremos risco de caminharmos para construirmos cidades, sobretudo as grandes cidades, de cidades envelhecidas. Narciso, isto pode ter aqui os dois lados da moeda. Por um lado, pode de facto ser um alívio, por assim dizer, para os centros históricos, mas pode ser o início também de um problema para as periferias, para as zonas periféricas. Não, isso já está a ser um problema nas zonas periféricas. Olha, não precisamos ir muito longe. Basta ver o que acontece com as cidades, com os concelhos à volta de Lisboa. E basta ver o que acontece com as cidades ou com algumas cidades à volta do Porto. Não precisamos ir mais longe. Aqui mesmo ao lado de Matosinhos. Hoje é quase impossível alugar uma casa em Matosinhos, porque tem preços incomportáveis. A especulação atinge números em Matosinhos assustadores. E, portanto, especulação imobiliária, é claro. E o problema da especulação é o que vem a seguir. São os projetos que estão a entrar, as negociatas que se estão a fazer. Não são as gruas que estão a aparecer. É o que está escondido por trás das gruas, de processos que nós só vamos ver a verdadeira face desses projetos, disso que é projetado ou que é negociado, daqui a 2, 3, 4 e 5 anos. Isso é que vai ser, pode dar alguns sinais de tragédia urbanística, para não dizer a tragédia imobiliária já está a acontecer, com negócios complexos e os interesses instalados no terreno. E nós bem sabemos como é que as coisas se fazem e quais são as repercussões. E é cada vez mais difícil encontrar uma casa cada vez mais difícil, quer arrendar ou alugar. Cada vez mais difícil encontrar uma casa, seja para comprar a preço aceitável, seja para alugar,
já em algumas cidades da periferia das duas maiores cidades de Portugal, quer de Porto, quer de Lisboa. E isso está a acontecer inequivocamente. Muito bem. Narciso Miranda, falamos agora de transportes, falamos também das áreas metropolitanas, especificamente de Lisboa. O PSD quer alargar o passo social e aqui refere-se concretamente a quem vive no distrito de Santarém, que paga mais de 300% pelo transporte para a capital. Como é que podemos avaliar esta situação, Narciso Miranda? É de facto necessário alargar este passo social? Eu acho que a lei do passo social é uma medida socialmente justa, mas relativamente injusta face a outros cidadãos que também precisam desse tipo de apoios, sobretudo nas cidades médias. Apontou o exemplo, por visto o PSD falou no exemplo de Santarém, mas falemos noutras cidades. De outras falemos situações, em Coimbra, falemos em Viana do Castelo, em Braga, Guimarães, Aveiro, Évora, Beja, Faro. Estas cidades de dimensão média têm um papel muito importante e os cidadãos destas cidades, que muitas vezes fazem também deslocações casa-trabalho, trabalho-casa, muito intensas, e às vezes com custos de transportes muito mais elevados, com custo muito mais pesado do que nos grandes centros urbanos, precisam obviamente também de algum apoio, porque senão corremos o risco das injustiças relativas, ou então daquela ideia de que há portugueses de primeira e portugueses de segunda. Bem sei, e faço questão de o salientar, que onde a vida é mais difícil para cada cidadão é nas duas grandes áreas metropolitanas. A vida dos cidadãos no Grande Porto e na Grande Lisboa é muito mais difícil do que, genericamente, acontece nas cidades médias. Mas é verdade também que as oportunidades e, entre comas, as facilidades nas duas áreas metropolitanas são muito mais acentuadas do que nas cidades médias. Por isso é que houve uma estratégia de construir autoestradas para que as pessoas se fixassem no interior. E as autoestradas fizeram com que as pessoas do interior venham mais depressa para o litoral. Quer dizer, é mais rápido, atingem uma velocidade mais alta e eles vêm mais depressa. Porquê? Porque dizem que é cá que arranjam emprego, e é cá que têm outras oportunidades, é cá que têm mais ofertas da cultura, etc, etc. Muito bem. Narciso Miranda, passamos ao nosso próximo tema, é também o nosso último tema. Falamos de uma sondagem da Aximas para o Jornal de Negócios e para o Correio da Manhã e dá-nos aqui um aumento de 1,3% das intenções de voto no Bloco de Esquerda e também uma descida de 1 ponto percentual nas intenções de voto no PS. Como é que se explica esta intenção de voto no Bloco de Esquerda? Segundo esta sondagem, o que o PS perdeu é o ganho do Bloco de Esquerda. É a leitura muito simplista da sondagem. E também num comentário muito simplista, provavelmente esses cidadãos dizem assim, bem, neste momento votar no PS Bloco de Esquerda é quase a mesma coisa. Eu acho que não é. Eu acho que é bem diferente. PS é uma coisa, Bloco de Esquerda é outra, PC é outra e por aí adiante. Mas há muita gente que tem já essa ideia formatada na cabeça. É que, em matéria das políticas sociais, quem impõe regras a este governo é o Bloco de Esquerda e o PCP. Que são também os partidos que suportam... Que são os parceiros da maioria que suporta este governo. E há muita gente que interiorizou a ideia que, se há 4 ou 5 anos nem sequer podia ouvir falar na hipótese de votar PCP ou votar Bloco de Esquerda, com esta experiência da geringonça, não só limparam essa ideia, essa coisa absurda, mas dizem, se calhar até é importante o PS não ter maioria absoluta e ficar dependente das pressões, das oscilações políticas resultantes da pressão negocial, quer o PCP por um lado, quer o Bloco de Esquerda por outro, fazem relativamente ao PS. E a verdade é que isto não é um pensamento de todo destituído. É um pensamento que começa a fazer caminho através de uma realidade concreta, diria factual, que faz com que uma franja da população diga, se calhar não vou votar no PS, vou votar no Bloco de Esquerda, vou votar no PC, que é para eles depois fazerem pressão. Veja-se o que acontece com os professores, veja-se o que acontece com o problema do ordenado mínimo, veja-se o que acontece com o problema dos aumentos. Acha que é esse cenário que está aqui refletido nestas sondagens? Eu acho que sim, e não me admira nada que isso seja refletido de uma forma mais acentuada no dia das eleições daqui a um ano. Eu admito que isso vai acontecer. Sinceramente. Nas eleições legislativas, nas eleições legislativas do próximo ano. Acha que não estou a falar nas europeias, que as europeias isso não se vai refletir, mas nas legislativas eu acredito que isso vai acontecer.
Muito bem. Narciso Miranda, terminamos então o nosso programa de hoje, o comentário aqui no Espaço Opinião. Hoje então falamos mais concretamente das eleições no Brasil. Muito obrigada, Narciso. Boa semana. Foi um prazer estar consigo. Obrigada. Boa semana. Obrigado. Foram então estes os temas hoje em análise no Espaço Opinião. Nós estamos de regresso amanhã.